Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Charles Wesley e vamos tratar desse artigo aqui, né? O Exploring Public Discourse about New Second Lanes and Low Traffic Neighborhoods Using Twitter/X Data, sobre uma análise, né, de como usar posts, né, em redes sociais, no caso desse trabalho, o Twitter atual X, né, sob a ótica da análise de sentimentos para poder ter uma análise preliminar de temas que sejam importantes, relevantes e sensíveis, né, em um dado contexto social, regional, em uma determinada época. O contexto inicial sobre esse artigo, que ele trata o discurso público sobre ciclovias e bairros de baixo tráfego, né, que é a LTN, é sobre a iniciativa de transporte ativo, que vai ter sempre um forte apoio no conceito, né? Porém, pontos que podem ser, além do conceito, questão de implantação de infraestrutura, parte operacional ou de códigos de trânsito, podem enfrentar forte oposição nas redes sociais, que é o que indicava aqui o trabalho descrito no artigo em questão. E o desafio proposto é entender se essa oposição realmente reflete o sentimento público ou é apenas um ruído temporal. E os autores tiveram o objetivo de explorar o conteúdo e a dinâmica desse discurso público sobre as novas infraestruturas de incentivo ao transporte ativo, com foco na análise de sentimentos, né, ao longo do tempo, sobretudo em resposta à implantação do Fundo Emergencial de Viagens Ativas, o EATF, né, que o governo britânico implantou em maio de 2020. É, e a pergunta é: como o volume e o tom da discussão mudaram antes e depois, né, dessa rápida injeção de fundos? E como o discurso foi analisado? As fontes de dados foram postagens na rede social, Twitter, antes, antes Twitter, agora X, baseados no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha. Lembrando que esse estudo, né, foi conduzido dentro da Universidade de Cardiff, na cidade própria de Cardiff, no país de Gales, que faz parte do Reino Unido. Os pesquisadores levantaram postagens num período de 4 anos, de março de 2018 até junho de 2022, com um volume de quase 37 mil postagens analisadas. E o ponto-chave foi a análise longitudinal, né, o antes e depois da implantação do EATF. O primeiro passo é modelar a análise de sentimento, classificando os tweets como positivos, negativos ou neutros para medir o tom emocional. E o segundo tópico que eles trabalharam foi a modelagem tópica de estruturas, né? Modelagem tópica estrutural. Eles identificaram os 13 tópicos principais que norteavam a discussão. E o uso dessa modelagem permite rastrear a prevalência, uma predominância de cada tópico e o sentimento, né, atrelado aos mesmos ao longo do tempo. A dinâmica do debate teve
um aumento assim impactante, né? Sendo que o volume de tweets aumentou substancialmente, né, a partir de junho de 2020, né, que foi o pós-anúncio do fundo, e teve seu pico em setembro de 2020, sendo que até novembro, dezembro ainda tinha uma forte discussão sobre o tema. E a implicação, né, principal desse boom de postagens foi a implementação rápida da infraestrutura é, sobre o fundo de emergência, né, que isso acabou intensificando o debate na rede social. Em linhas gerais, né, foram mais tweets positivos do que negativos, o que significa que é, principalmente o conceito de transporte ativo, viagens ativas, tem um forte apelo. Porém, teve a questão da a mudança temporal, né, que o sentimento negativo igualou o positivo ali pouco depois do anúncio do EATF, que isso significava que, apesar do conceito ter um forte apelo, a implementação do fundo de forma tão rápida era vista com maus olhos, não era muito bem quista, né, pela população que estava ali na rede social. E quais eram os tópicos principais da discussão? O primeiro era, os três principais eram o uso das ciclovias, que era uma discussão sobre a questão da implantação, da instalação, da utilização da infraestrutura. O outro tópico muito importante é a questão das consultas à população e o processo democrático da tomada de decisão. E outro um aspecto também muito relevante era a questão do atendimento ao código rodoviário, que lá é o Highway Code. As críticas principais estavam concentradas na execução e na implementação da política pública, não no conceito, né, do transporte ativo, nem no conceito da política pública em si, né. E os principais tópicos negativos, né, já que remetem à execução, são o design das ciclovias, que por causa da velocidade eram mal projetados, mal feitos, apresentavam um índice de insegurança muito grande, ou até o uso de cones para separar as ciclovias das faixas de veículos automotores. E outro aspecto importante era o processo de tomada de decisão, né, que era parte de falta de consulta à população, crítica a políticos e a órgãos decisórios. E como a observação, para terminar o tópico aqui, era que ela se concentrava em questões ali locais e da implementação. Ao já por outro lado, tópicos que poderiam ser bem importantes na discussão nesse período foram meio que deixados de lado, né, por suas raras menções, como a questão de saúde pública, mudanças climáticas e redução da emissão de CO2, já que o foco do debate era quase que exclusivo em problemas práticos ali do dia a dia, locais e de curto prazo. E o que dá para analisar sobre a aceitação da comunidade, né, britânica e de políticas públicas é que na análise feita,
o público era majoritariamente favorável ao conceito, porém teve muita volatilidade desse sentimento durante a implementação da política da infraestrutura, né? Sobretudo em oposição às medidas, à qualidade do design, da estrutura em si e no processo de implementação, como ela ocorreu. E o que pode ser feito, ou no caso poderia ser feito para ter um aumento da aceitação da política naquele período e que seja algo melhor trabalhado para, né, implementações futuras. Primeiro, a melhoria do conceitual do design do projeto, que tem que abordar aspectos relacionados à segurança e à qualidade da infraestrutura, e também aspectos ligados à transparência, né, que é para garantir um processo democrático e consultas públicas, né, a promover uma participação popular, né, justificando as decisões ali tomadas. E o que dá para dizer sobre a ferramenta em si, né, da análise de sentimentos? O Twitter, Alex, e também outras redes sociais, elas constituem uma ferramenta assim valiosa, né, oportuna e de baixo custo para poder monitorar e principalmente acompanhar, né, a opinião pública e identificar de forma rápida as áreas de preocupação, as áreas de sensibilidade, dar um pontapé inicial, né, no norteamento de tomadas de decisões e de implementação de políticas públicas. Ao passo que ah, tem as suas limitações, né? O, uma dessas principais é que os usuários de redes sociais eles não são representativos de toda a população. Pode ter extratos que usam outras redes sociais, extratos de pessoas que não usam rede social nenhuma e de pessoas também que sequer têm acesso à internet, redes sociais e afins. E também a própria ferramenta da análise de sentimento pode falhar, né, em detectar posts que contêm ironia e sarcasmo, né, que é uma tônica, né, muita gente postar de forma irônica ou sarcástica. E o que dá para concluir, né, na questão da economia em si, né, do economia, transportes, o que dá para concluir é que não dá para simplesmente implementar uma infraestrutura com base a atender uma política pública de qualquer jeito. Tem que ser feito estudo, não apenas um, mas vários estudos, né, interligando várias vertentes são relevantes ao problema em si, já que a área de transportes é uma área multifacetada, com aspectos de estrutura, aspectos sociais, ambientais e econômicos, dentre outros aspectos, né? E também a questão da importância de ouvir as pessoas. Ouvir os usuários pode ser transporte público, transporte ativo, micromobilidade. O que é mais necessário hoje é tanto um desafio tanto para as áreas técnicas como para a academia, ouvir as pessoas, ouvir a população. Quem de fato vai ser o beneficiário e o usuário final da, das infraestruturas e do usufruto da política pública como um todo. Esse é um grande desafio. Abraços, pessoal.